Olá a todos. É, eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês, esse vídeo aula, né? E como vocês perceberam nos últimos dias aí tem sido bem difícil para mim, né, poder estar conversando com vocês sobre os temas nas aulas via Meet em tempo real, devido ao meu menino, né? Ele está nesses últimos dias aí com bastante dificuldade de ficar longe de mim. Então, para vocês não ficarem sem uma explicação do conteúdo que eu estou enviando para vocês, é que eu resolvi gravar essa videoaula, né? Até propus da gente fazer nesse horário, de 1h15, né, a aula, mas tem alguns estudantes que não podem participar, porque têm seus compromissos, né, à tarde. Então, vou gravar durante essa semana e na próxima, tá? O vídeo sobre o conteúdo que a gente está trabalhando. Aí vocês podem assistir, né, no período que vocês têm disponível. Tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, você sabe que pode entrar em contato comigo. Pode entrar em contato pelo e-mail, pelo próprio Google Sala de Aula, né? Então, vocês que veem a melhor forma para vocês entrarem em contato caso tenham dúvidas, tá? Então, essa semana a gente vai iniciar um conteúdo sobre as revoluções socialistas, né? China e Cuba, tá? Então, essas duas revoluções, elas se destacaram, né? Então, a gente vai estar estudando um pouquinho cada uma delas. Tá? Essa semana, a gente vai estar destacando a Revolução Socialista na China. Tá? E na próxima semana, a gente vai estar estudando sobre a Revolução Cubana. Certo? Quais foram as principais características de cada uma delas. A gente ouve muito falar na China, né? Mas a gente não, às vezes não se dá conta como que foi que aconteceu, né? Esse movimento socialista, comunista dentro desse grande país, tá? Então, aqui eu tenho o conteúdo que o livro de vocês apresenta, né? No começo, a China, ela era uma civilização, né? Ao longo da sua história, com uma cultura muito rica, variada, né? E ela exercia influência, né, no mundo inteiro, tá? Através da escrita, das técnicas, filosofias, artes, né? Ela é considerada a mãe, né, cultural do Extremo Oriente, tá? Então, ela tem influenciado o mundo inteiro, né, com a sua questão de milhares de anos de cultura, né? Mas vai ser no século XIX que vai mudar de figura, né? Essa situação aí, tá? Os países imperialistas, né, como a Grã-Bretanha, tá, Estados Unidos, França, Japão, né, eles vão acabar invadindo, né, a China com sua cultura, né, com o ópio, com os produtos, as mercadorias industrializadas, né, e eles vão trazer toda essa influência do Ocidente, né, dentro do desse território chinês, tá? Aqui nós temos um mapa, né, que mostra um pouco, tá, como que ficou, né, após a abertura dos portos, né, como que foi acontecendo, né, essa entrada desses produtos, dessas mercadorias nesse território chinês, tá? A China era um império, né, e esse império ele era governado por uma dinastia, Qing, tá? Eu não sei se eu vou saber pronunciar, né? Porque são tudo nomes chineses. Mas eu vou ler conforme o português mesmo. Diz que quando a gente não sabe pronunciar conforme o idioma, a gente lê conforme se pronuncia, né? Como a gente leria em português. Então, durante a dinastia Qing, né? Talvez, né? Seja assim que se pronuncia, de 1641 até 1911, tá? Então, tinha esse império. Era um império que era a base política, né? O território chinês ele era dividido em três áreas, né?
passou a ser dividido em 3 áreas de influência das potências, né, dos países imperialistas, no caso a Inglaterra, a França, a Alemanha, o Japão e os Estados Unidos. Tá? Então, foi uma dominação estrangeira, né, a partir do século XX, sem precedentes. O povo chinês, né, camponês, se viu, né, influenciado, humilhado, né, tem alguns historiadores que diz pisoteado, né, desprezado por essas grandes potências, tá? O país ele foi transformado, né, num formigueiro humano de famintos, porque esses países eles vieram explorar, né, o povo chinês, tá? E aí vai acontecer muita desigualdade social, tá? Centenas, né, de pessoas, elas vão estar vivendo em condições precárias, tá? Eles cultivavam arroz, né, mas tinham que contar os grãos de arroz para poder se alimentar, tá? Apenas uma elite, né, chinesa, que estava associada a esses investidores aí, Inglaterra, França, Alemanha, né, Japão, Estados Unidos, que vivia no luxo, tá? Que podia ter uma vida de ócio, morar em palácios magníficos, né? Enquanto a maioria da população chinesa vivia na miséria, tá? Mas isso não vai calar o povo, né? Muitos vão se revoltar, por isso que vai ter muita resistência desse povo, né? Essa grande maioria da população, tá? Esse domínio estrangeiro, né, apoiado pelo imperador, ele vai fazer com que a população, a maioria da população, né, que era formada por camponeses, né, que vivia sobrecarregada com a cobrança de impostos, né, resista a esse domínio, né, imperial das elites, né, desse povo estrangeiro que estava dominando esse continente, esse território, né, o território chinês, tá? E aí, então, vocês vão ver que nós vamos ter, em 1898, a chamada Revolta dos Boxers, tá? Essa vai ser uma das primeiras rebeliões promovidas pelos camponeses contra essa dominação estrangeira, tá? Porque boxers? Porque eles lutavam com os punhos, né? Então, por isso que essa revolta se chamou Revolta dos Boxers, tá? Os boxers, né, acreditavam que os chineses, tá, estavam iludidos, né, principalmente os chineses cristãos, né, tinham iludido o imperador e ele tinha colocado o povo, se colocado contra o povo, né, e as religiões da China, porque a dominação de fora, né, veio trazendo essa ideia do cristianismo para dentro da China, tá? Então, vocês vão ver que ela vai se espalhar por todo o território chinês, essa revolta, né? Vai até chegar na capital, Pequim, tá? Muitos dos estrangeiros foram mortos, foram expulsos, né? E você vai ver, né, na história aí, que essa revolta vai se espalhar por todo, né, por todo o território, tá? Mas as potências imperialistas, elas vão se unir, né? Vão invadir a China em nome da civilização e depois vão massacrar milhares, né, de chineses que estavam envolvidos com essa rebelião, tá? Com essa revolta. Então, esse foi um primeiro movimento aí contra essa dominação estrangeira na China. Aí depois nós vamos ver, lá em 1900, né, que um grupo de nacionalistas e republicanos, né, liderados por um médico chamado Sun Yat-sen, talvez seja assim que pronuncia, fundou então um Partido Nacional do Povo, tá, chamado Kuomintang. Tá? O Kuomintang, né, vai ser um partido que vai, né, ter como proposta implantar uma república, tá? E, é claro, impor o fim do imperialismo, tá? O médico Sun Yat-sen, ele sonhava, né, com um país democrático que estimulasse a modernização econômica da China, né? Então, vocês vão ver que em 1911, né, esse partido aí, ele vai conseguir derrubar, né, o Império Chinês e vai proclamar a República,
tá? O Sun Yat-sen, né, ele queria que a China, como eu falei para você, se transformasse numa república, tá? Só que vocês vão ver que, na realidade, não foi isso que aconteceu, tá? Muitas partes do território chinês, que eram enorme, né, vão ficar nas mãos dos senhores da guerra, tá? Que são chefes militares, né, que possuíam exércitos particulares e enorme poder local. Então, eles não permitiram, né, que a república se tornasse o, o regime político, tá? Então, vocês vão ver que nem toda a China vai se tornar republicana, tá? Mas vai aumentar a fome, vai aumentar a miséria, né? E as revoltas, elas vão se espalhando por todo o país, tá? E assim nós vamos ter algumas ideias, né, marxistas ou ideias socialistas, né, comunistas na China, tá? Vocês vão ver que muitos intelectuais, né, vão estar pensando como que seria, né, possível que os chineses, né, se convertessem ou tornassem a sua política socialista, tá? Então, esses chineses que estavam ligados com esses ideais socialistas, né, eles vão estar se organizando em prol de tornar, né, trazer essa ideia socialista para dentro da China, tá? Em 1921 vai ser fundado o Partido Comunista Chinês e o Mao Tse-tung vai ser o líder desse partido aí, baseado nessas ideias, tá? E socialistas, né? Quem que era o Mao Tse-tung? Tem um resuminho sobre a vida dele, né? Então ele foi, né, um grande líder comunista da Revolução Chinesa de 1949. Ele nasceu no interior de uma família camponesa. Essa família camponesa era próspera, né? Era um fazendeiro. Ele, quando jovem, liderou uma organização que combatia vícios, bebida, ópio, jogos, né? E defendia a emancipação da mulher. Tá? Aí vai se mudar para a capital Pequim, cursar pedagogia, né? Trabalhou em uma biblioteca, e aí lá ele vai ter contato com as obras marxistas, né? Socialistas. Em 1919, ele vai fazer parte de um grupo chamado Geração do 4 de Maio, tá? Que defendiam, né, a libertação da China e o fim da dominação estrangeira. Tá? Então, e aí ele então vai ser o fundador do Partido Comunista mais tarde. Tá? Ele não concorda totalmente com a compreensão marxista socialista. Tá? Ele vai afirmar então que são os camponeses, porque o Marx ele diz que os trabalhadores, os operários da fábrica iam fazer a revolução acontecer, a revolução comunista, socialista. Para ele não. Como a China era formada, a grande população chinesa era camponesa, então ele dizia que a revolução socialista ia vir por meio dos camponeses e não dos operários. Tá? Então, essa era uma ideia, né? E ele trazia sobre o socialismo que discordava do marxismo. Tá? Ele escreveu muitos livros também sobre política, esporte, sobre filosofia, economia, né? Para muitos chineses, o Mao Tse Tung, né, ele é um grande herói ainda hoje, tá? Mas para os chineses que são anticomunistas, né, ele não passou de um ditador, tá? Então, tem os dois lados, né? E aí, em 1921, então, nós vamos ter, né, agora um grupo de nacionalistas comandados pelo Sun Yat-sen, né, que vai se tornar o presidente, né, da China. E de outro lado, nós vamos ter os comunistas, tá? Com a morte do Sun Yat-sen, em 1925, essa luta vai se tornar cada vez mais forte entre nacionalistas e comunistas. Tá? Aí vai ter uma grande guerra, né, que vai ser de 1927 até 1949. Tá? E de um lado vai estar os nacionalistas, né, liderados por o Chiang Kai-shek,
E do outro lado, os comunistas, né, que vão estar liderados pelo Mao Tse-tung. Tá? Um dos episódios que vai marcar essa época aí vai ser a Longa Marcha. Tá? O que foi a Longa Marcha? Daí aqui vocês têm um textinho, né, que vai mostrar para vocês o que foi a Longa Marcha. Tá? Vocês vão ler com atenção, né, esse textinho aqui para vocês ficarem conhecendo. Tá? Mas, falando em miúdos, né, vocês vão percebendo que foi uma estratégia, né, das forças lideradas por Mao Tse-tung, tá? A fim, né, de escapar do cerco do exército de Chiang Kai-shek, dos nacionalistas, né? Então, eles vão partir de Huin, no sudoeste da China, em outubro de 1934, tá? Percorrer 10 mil quilômetros, né? Eles percorreram em um ano. E essa marcha, né, vão enfrentar lá um monte de perigos, né? O que eles procuravam fazer durante esses 10 anos? Alfabetizar os camponeses, né? Mostrar para eles como que era o socialismo, como que era né, as principais ideias do socialismo, era meio que instruir as pessoas, trazer uma formação, né, escolar e política, tá? Para que os camponeses soubessem, né, o que era o socialismo, o que era, né, essas ideias que o Mao Tse Tung estava propondo, né, para a China, tá? Então, vocês vão ver que muitas pessoas vão morrer devido às questões climáticas, questões, né, perigos enfrentados, né, os desafios. Então, dizem os historiadores que de 100 mil pessoas que iniciaram a marcha, né, somente 20 mil vão chegar com vida. Então, para vocês verem, né, como que foi essa trajetória aí, tá? Mas foi importante que foi meio que instruindo os camponeses, né? De um lado, né, para os socialistas, né, foram meio que trazendo uma ideia do que seria, né, o socialismo. Aqui tem um mapa que mostra para vocês, né, a longa marcha, tá? Por todos os lugares, né, que foram passando, tá? Ela foi iniciada em Rujin, no sudeste, né, e chegou aqui a Yan'an, onde foi montada uma base de operações, tá? Nessa marcha aqui participaram de 100 mil pessoas, né, 35 mulheres, tá? A nível de curiosidade para vocês. Um dos episódios também, né, que marcou a história da China foi a guerra, né, contra o Japão, tá? Então vocês vão ver que o Japão ele vai lançar, né, um violento ataque à China, saqueando, humilhando a população chinesa. Os nacionalistas e os comunistas eles vão decidir, né, interromper a guerra entre eles e vão lutar contra os japoneses. Tá? Eles vão se juntar para lutar, né, para defender a China, tá? Mas vão ser derrotados, né, na Segunda Guerra Mundial, em 1945. E os japoneses, eles vão deixar, né, a China em paz, tá? E aí, novamente, os nacionalistas e os comunistas dentro do território chinês vão começar a brigar entre si, tá? O Mao Tse Tung ele vai resistir, né, aos japoneses e junto com ele vai arranjar um grande número de seguidores por conta disso, tá? Então vocês vão vendo que ele vai preparando, vai ganhando forças, né? E essas forças que ele ganha, né, vai permitir que ele organize um exército, o Exército Popular Chinês. Com esse exército organizado, aí vai ser possível Mao Tse Tung vencer os nacionalistas. E aí vai proclamar, então, em Pequim, né, que era a capital da China, a República Popular da China. Tá? Um governo dito marxista, né, que ele discordava de Marx. E esse governo aí, então, vai ser gerido por ele. Ele vai ser o líder, né, da República Popular da China. Tá? Muito bem.
Mas os nacionalistas não vão ficar quietos, né? Vão se retirar, né, para uma ilha, Formosa, Taiwan, tá? E lá vai instalar, então, a China nacionalista. Certo, gente? Aí nós vamos ter, então, algumas características do que foi, né, os primeiros anos do governo de Mao Tse-tung. Ele vai organizar, né, um conjunto de medidas, tá? Como, por exemplo, vai tornar as grandes empresas estatais do Estado, vai distribuir terra aos camponeses, né, que pertenciam às terras que pertenciam às potências ocidentais, né, vai expropriar, vai tirar deles e vai distribuir aos camponeses chineses. Vai implantar uma industrialização, né, com a ajuda da União Soviética, que vocês lembram que a União Soviética era socialista também, né, então vai estar ajudando a China a organizar a sua indústria, tá? Vai conceder às mulheres direitos iguais aos dos homens, né? Então, aí, a partir desse momento, a economia chinesa, ela vai ter altas taxas de crescimento, tá? Vai crescer tanto, né, que vai animar o governo de Mao Tse, né? Em 1958, ele vai lançar o Grande Salto para Frente, que foi um plano, né, de desenvolvimento que pretendia transformar a China em um país desenvolvido em 15 anos. Tá? Aí o governo vai criar as comunas populares, tá? Formadas, né, por 20 mil pessoas. Cada uma dessas comunidades, dessas comunas, né, devia de produzir tudo o que precisasse, alimentos, roupas, calçados, né, etc. e tal. E o que aconteceu, então, com esse grande salto para frente, né? Qual que foi a consequência disso? Ele não foi bem sucedido, tá? Porque não havia, né, uma infraestrutura adequada, tecnológica, né, para atingir as metas que foram fixadas pelo governo, tá? Então, os camponeses, eles foram para frente de tarefas que eles não sabiam, né? Que eles desconheciam, eles eram ligados ao campo, né? E aí vocês vão ver que a economia chinesa vai se desorganizar, né? A população camponesa que estava, né, trabalhando nessa empreitada, né, vai deixar, né, de produzir alimentos. Então a China vai viver um momento de falta de alimentos, tá? Aí não havia, né, recursos suficientes para as comunas, né, e acabou falindo, tá? Passar fome, né? Dizem que cerca de 30 milhões de pessoas morreram de fome. Desemprego. Então foi um verdadeiro desastre esse planejamento. Tá? Então vocês vão ver que dizem que até os documentos que o governo, os números, né, eram falsos, né? E aí a popularidade de Mao Tse Tung foi abaixo. Tá? Aí vai acontecer algumas tensões muito fortes, né, entre a China e a Rússia, tá? Vão se enfrentar, vai haver um grande confronto entre esses dois países, né? Porque cada um deles vai querer se tornar o centro socialista, né? Vão brigar para se tornar um centro socialista no mundo, tá? Mas eles divergiam entre si, eles não concordavam, né? Então, a China, né, na pessoa de Mao Tse Tung, tinha uma ideia sobre o que era o socialismo. Ah, já a União Soviética, né, vai ter outra compreensão, né? Então, aquela união que existiu no início da Revolução Chinesa vai desandar, tá? Muitos técnicos, né, muitos pesquisadores, cientistas, né, que foram contribuir com a China para o desenvolvimento chinês vão voltar para a Rússia, né? Então, muitos projetos chineses que estavam sendo elaborados com a contribuição
técnicos, pesquisadores chineses, vai deixar de acontecer, né, por conta de que o governo da União Soviética vai exigir que eles retornem para a Rússia, tá? Então vai ser e assim a China também vai deixar de enviar alguns produtos para a União Soviética, então vai acontecer aquela briga geral ali, tá? Então vão se provocar arduamente, né? Por conta disso, tá? Então, o Mao Tse-tung, né, ele vai dizer também, porque a Rússia entrou num acordo com os Estados Unidos, né, que a Rússia está entrando num desvio da doutrina marxista, né. O Khrushchev, né, que era o cara que estava à frente da União Soviética, por outro lado, vai criticar a China por esse plano que não deu certo, do grande salto para frente, né, que levou à bancarrota, à falência de muitos setores econômicos da China. Tá? Então, vocês vão ver que toda essa tensão aí vai levar a um rompimento entre esses dois países aí. Tá? Em 1962, a Rússia, né, vai passar a ser uma grande concorrente, né, dos Estados Unidos, da China, né, e assim vai deixar de ser aliada, né, dos chineses. Tá? Então, vocês vão ver que esse acordo, né, entre chineses e russos, a partir desse momento, vai desaparecer. Tá? Essa separação foi dura, né? Como eu já falei para vocês, um país acusava o outro, né, de haver traído o socialismo. Quase chegaram à guerra, só para vocês terem uma ideia. Tá? Então, isso a gente vai ver, eu acho que um pouquinho mais para frente, talvez, tá? Se eu não estou enganada. Tá? Então, foi terrível esse momento aí para esses países. Tá? Talvez por conta disso, né, que o socialismo nunca deu certo no mundo, porque sempre existiu essas afrontas, essas brigas, né? Então, talvez seja por conta disso. E nunca tenha dado certo. Certo, gente? Aí eu passei uma atividade para vocês, tá? Vocês vão fazer no caderno de vocês, não precisa entregar, que é sobre a Revolução Chinesa de 1949. Tá? Vocês vão fazer no caderno de vocês, tipo uma ficha, né? Explicando quem que era o líder, a superpotência aliada, superpotência adversária e iniciativas de Mao Tse Tung ao tomar o poder. Que foi isso que eu tentei explicar para vocês aqui na nossa aula. Certo? Então, seria isso. Um abraço a todos vocês. Espero que na próxima semana eu possa, talvez, fazer uma aula ao vivo pelo Meet, né? Vamos ver o que acontece. Se meu bebê se acalma, né? Se cuidem e até a próxima.